Não tem. O Vene Casagrande não parou por aí, tem mais negócio de mercado da bola, Tem, mas drone. nesse caso chegando, né? Assim, o próximo jogador a ser anunciado, eu arrisco a dizer que é o Carlos Alcaraz. Inclusive, enquanto a gente faz o programa aqui, ele já iniciou os exames médicos lá na Inglaterra para poder assinar com o Flamengo. Os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindler e Marcos Braz, se estão em Portugal ainda, eles vão em breve para Londres para se encontrar com o jogador e acertar a contratação desse atleta em definitivo. Cerca de 20 milhões de euros. O Vitor Hugo vai ser, sim, envolvido na negociação. Vai ser, estava em dúvida Ele ontem, vai ser você emprestado falou, né? a esse clube inglês, que vai botá-lo num clube da Turquia, que faz parte do mesmo grupo. E o empréstimo do Vitor Hugo terá uma opção de compra de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Eu, particularmente, acho que é um movimento muito interessante do Flamengo. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas estava pensando no Claudinho. Beleza, eu vou ser sincero, eu também preferiria o Claudinho, tá? Se eu pudesse escolher, eu preferiria o Claudinho. Mas se você parar e analisar, o Flamengo está comprando um jogador de 21 anos que estava na Europa, ou seja, ele tem status de jogador europeu, ele foi contratado pelo Southampton, junto ao Racing. Na época o Flamengo já havia tentado a contratação dele, um jogador que tem muito potencial, pode fazer várias funções no meio de campo, quem sabe fazer até a função do Arrascaeta na ausência do Arrascaeta, um jogador que tem poder de revenda. Se ele se destacar aqui, o Flamengo pode vendê-lo novamente aí no futuro e ainda ganhar uma grana com ele. Então eu acho que é um movimento muito interessante da diretoria do Flamengo. Claro, é uma aposta, a verdade é essa. Pode não dar certo? Claro que pode não dar certo. Mas se a gente parar e analisar todo o contexto da situação, a chance é grande de dar certo com a camisa do Flamengo. Mas em breve o Flamengo vai anunciar. E um outro jogador, o Gonzalo Plata, mas esse caso aí é um caso mais complicado porque está se tratando de um clube do mundo árabe. E eles a todo momento mudam a negociação, mudam uma cláusula. Que loucura, né? É igual a Rússia lá, o Zenit. Então, assim, o Flamengo tem mais cautela nesse assunto. Mas no caso do Carlos Alcaraz, até exame já iniciou, então é em breve o anúncio. Pô, só acredito se for o Vene Casagrande. Põe aí o meu fogão, iniciou a preparação. Outro assunto aqui envolvendo um time paulista, Corinthians, porque envolve indiretamente e diretamente o Flamengo. O Corinthians, segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Corinthians, vai escalar o Hugo Souza no domingo contra o Flamengo. Isso quer dizer que o Corinthians será obrigado a pagar R$500 mil de multa ao Flamengo. E muita gente me questiona, como que é esse pagamento? O Flamengo tem alguma garantia? O pagamento é à vista, tem que ser R$500 mil à vista, e o Flamengo não tem uma garantia, como tem na garantia na venda do Mateuzinho ao Corinthians. O que o Flamengo pode fazer, caso o Corinthians não pague, é executar, fazer uma execução, segundo uma pessoa que eu ouvi do Flamengo. Então, é isso. Se o Hugo Souza, de fato, entrar em campo contra o Flamengo ganha R$500 mil. É aquela cláusula Rodinei, que eu tanto gosto de falar, a cláusula Rodinei. Vamos falar agora de mercado da bola do Flamengo. O Flamengo, eu arriscaria dizer que o próximo anunciado pelo Flamengo será Carlos Alcaraz. Pelo que eu estou vendo de movimentação aí, esse é o mais perto de assinar, porque ele já iniciou exames médicos lá em Londres. Inclusive, Marcos Braz e Bruno Spindler foram para Londres para acompanhar de perto toda essa situação do Carlos Alcaraz e buscar a contratação, o meia argentino de 21 anos, tudo fechado, 20 milhões de euros que o Flamengo vai pagar em 5 parcelas, sendo uma parcela por semestre, ou seja, a última parcela será em dezembro ou no segundo semestre de 2026. Conte comigo, nesse semestre, 24, aí tem primeiro semestre de 2025, segundo semestre de 2025, primeiro semestre de 2026 e o segundo semestre de 2026. Então o Flamengo, portanto, finalizando essa contratação. Esse aí é o famoso, só falta assinar de fato, mas estou confiante porque nesse caso não é o Zenit, muito pelo contrário, o Southampton topou tudo. O Flamengo vai envolver o Vitor Hugo por empréstimo numa opção de compra de 8 milhões de euros por 80% do meia, que vai jogar, ele nem viajou para o jogo contra o Bahia, está fora do jogo, ele vai ser emprestado e ele vai jogar pelo clube da Turquia, o Gaziantep, que é do mesmo grupo ali do Southampton. Então, tudo certo. Gonzalo Plata também, situação muito bem encaminhada. Flamengo e o Al Sadd, que é o clube lá de Dubai, finalizaram toda a situação. Rolou a troca minuta final, com ok de um lado, ok do outro. Agora o Gonzalo Plata vai realizar os exames médicos para poder assinar o contrato dele válido até dezembro de 2028. Esse jogador tem características de centroavante, na minha opinião chega para suprir, digamos assim, a vaga
do Gabigol, porque o Gabigol, o Landim já disse que não vai renovar, o próprio Gabigol também sempre com discurso de despedida, e é isso, o Gabigol vivendo os minutos finais e agora o Flamengo buscando as reposições do mercado. Já anunciou o Michael, já anunciou o Alexandre, Carlos Alcaraz, arrisco a dizer que será o próximo, e em seguida o Gonzalo Plata, Flamengo fazendo uma boa janela de transferência em busca da tríplice coroa. A verdade é essa, o Flamengo quer ganhar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vai conseguir? Só o tempo dirá, e aí a gente vai acompanhar de perto. Vamos lá, outro assunto aqui. Flamengo, após essa janela de transferência, fazendo essas contratações, o Flamengo vai buscar renovação de contrato de jogadores que estão valorizados no elenco. Leia-se Pedro, Gerson e também Pulgar. No caso do Pulgar, a renovação, a conversa pela renovação já começou desde o começo do ano. Deu uma estagnada, deu uma congelada. Eles sempre estão se falando sobre o assunto e o Flamengo quer intensificar esse interesse na renovação de contrato do Pulgar o mais rápido possível. Até porque dos três que eu acabei de mencionar, o Pulgar é o que tem um contrato menos longo, digamos assim. Vai até dezembro de 2025, ou seja, está próximo, não está tão distante. Pelo contrário, daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Mas o Flamengo quer renovar o contrato dele, jogador de 30 anos, e aí vai dar essa intensificada após a janela de transferência. No caso do Pedro e do Gerson. Pedro, vamos lá. Como a gente noticiou ontem em primeira mão, o Nottingham Forest da Inglaterra fez uma proposta oficial para contratar o Pedro. O Pedro está super valorizado no mercado a todo momento. Ele recebe consultas, o Flamengo também recebe consultas. Nesse caso do time inglês foi proposta oficial, papel timbrado, com o carimbo do presidente. Repito que o presidente estava aqui no Rio de Janeiro, é apaixonado pelo futebol do Pedro, fez essa proposta. Aumentou para 25 milhões de euros, 150 milhões de reais. O Flamengo recusou. O Flamengo não tem interesse em se desfazer do Pedro nesse momento. Pelo contrário, a ideia do Flamengo agora é sentar com ele e conversar para dar uma valorização salarial ao jogador. As partes entendem que o salário do jogador está defasado e de fato está mesmo. Isso é informação, não é achismo. Pelo que eu sei, ele ganha menos que muitos jogadores que não estão rendendo mais. Exemplo, o próprio Gabigol, ele ganha bem menos que o Gabigol. A verdade é essa, ele ganha menos atualmente que o Michael, que acabou de ser contratado. Então o Flamengo quer dar um aumento salarial, tal como quer fazer com o Gerson. Porque o Gerson é um jogador que, embora tenha retornado há pouco tempo da Europa, muita gente acha que ele pode ter um salário astronômico. Não, não tem. Ele aceitou ganhar menos que ele estava ganhando na Europa. Vamos recapitular a situação do Gerson. No Flamengo, ele foi vendido ao Olympique de Marseille, beleza, um aumento salarial, ele estava lá ganhando um salário maior do que ele ganhava no Flamengo. Quando ele volta para o Flamengo, ele topa receber menos. Então o salário dele também, na visão das pessoas, está defasado. E é um jogador que está super valorizado. Hoje, vários clubes da Arábia sondam o Gerson a todo momento, o que é normal, tá, pessoal? Não quer dizer que ele vai sair do Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo quer renovar o contrato com ele para dar essa valorização salarial. Pulgar, contrato até dezembro de 2025 com o Flamengo. Pedro, contrato até dezembro de 2027 e Gerson, contrato até dezembro de 2027. Quando você dá essa valorização salarial, você automaticamente estende o vínculo do atleta, o que é normal. Aconteceu com o Fabrício Bruno recentemente. Então, isso acontece, faz parte do jogo. Beleza, pessoal? Espero que vocês... É isso aí, nação rubro-negra! Uma ótima noite a todos! Eu tô chegando com um caminhão carregado de notícias e de informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor Flamengo, fechando 2 reforços que vão abalar o Brasil. Se trata do equatoriano Gonzalo Plata e também do Carlos Alcaraz. Ambos já estão praticamente acertados com o Flamengo. Flamengo vai anunciar os jogadores a qualquer momento. O Al Saad, time do Gonzalo Plata, estava aí dando um impasse, só que o Flamengo ameaçou recuar a negociação, né, as tratativas, e aí o Al Saad cedeu tudo que o Flamengo pediu e o Flamengo está muito próximo de acertar a contratação do equatoriano Gonzalo Plata. Já o Carlos Alcaraz vai fazer exames, já fez exames hoje e agora só falta assinar o contrato para ser mais um jogador do Flamengo. Inclusive, o Vitor Hugo e também
irá, né, para a Inglaterra, ou vai jogar no Southampton, ou também vai jogar no futebol turco. Então assim, Flamengo, notícia de agora, está muito próximo de acertar a contratação de Gonzalo Plata e também do Carlos Alcaraz. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essas duas contratações. Deixa aqui nos comentários, reforços que abalam o Brasil? O que vocês acham? Flamengo vira, vai ficar imbatível com essas contratações? Quero ver a opinião de todos. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!